sobre potenciação, nós vamos primeiramente a definição de potenciação. E após isso nós iremos falar sobre algumas propriedades que são as mais triviais, as mais óbvias, tá bom? Então vamos começar. Sejam A e N números reais. Potenciação é a operação do tipo AN em que, certo? Então, está dizendo para a gente que a potenciação é uma operação do tipo AN. O A é a base. O A é a base. O N é o expoente. Certo. A base é o número que se repete. E o expoente é o número que diz quantas vezes a base vai se repetir. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 elevado a 3, a minha base é o número 2. Minha base é o número 2 e o meu expoente é o número 3. Então, a minha base vai ser o número que vai se repetir. E o expoente é o número que diz quantas vezes a base vai se repetir. Por exemplo, eu tenho 2 elevado a 3, então a minha base vai se repetir 3 vezes. Certo? Ok. Outra coisa, a minha base ela tem que ser um número diferente de 0. Certo? Tem que ser um número diferente de 0. Vamos agora para algumas propriedades que são bem triviais, são óbvias. A primeira propriedade é a propriedade produto de potência de mesma base. O que nos diz? Se eu tenho uma potenciação e eu observar que as bases são iguais, como aqui nos nossos exemplos, aqui eu tenho 1, 2, 2, 3, 3, 2, 16. Se vocês observarem, nossas bases aqui são iguais. Então, quando eu tenho uma multiplicação em que as bases são iguais, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas conservar a base, ou seja, repetir a base e somar os expoentes. Aqui eu tenho 1 vezes 1 elevado a 3. Então, o que que eu vou fazer? Se as bases são iguais, vou conservar a base e vou somar os expoentes. Eu sei que quando não aparece ninguém aqui no expoente, porque ali tem um 1 presente. Então, ficaria aqui 1 mais 3. 1 mais 3 igual a 4. Então, ficaria 1 elevado a 4. 1 elevado a 4 é igual a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Tudo isso aí vai dar igual a 1. Ok? Outro exemplo, 2 vezes 2. 2 vezes 2, como eu disse, quando o expoente não aparece, porque ali tem um 1 presente. Então, se as bases são iguais, vou conservar, repetir a base e somar os expoentes. Então, fica 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4, certo? Outro exemplo, 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. O que eu vou observar? As bases são iguais nessa multiplicação? Sim. Então, vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado, 3 mais 2, 5. Certo? Posso deixar assim ou posso, tentar achar o resultado. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, 1, 2, 3, 4, vezes 3. Certo? E vou tentar achar o resultado. Outro exemplo, 2 vezes 2 elevado ao quadrado vezes 16. Professor, isso aí não é uma multiplicação de potência de mesma base. Pessoal, é. Por que, professor? Esse 16 aqui, ó, é a mesma coisa de 16, o número 16 é a mesma coisa de eu escrever aqui, ó, 2 elevado a 4. Por que, professor, que o senhor está dizendo que é a mesma coisa? Porque 2 elevado a 4, pessoal, é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 4 dá 16, certo? Então, o número 16 é a mesma coisa de eu escrever 2 elevado a 4, ok?
Espero que vocês tenham entendido esse raciocínio aí. Então, ficaria da seguinte forma: 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 4. O 2 elevado a 4 ficou no lugar do 16. Então, o que eu vou observar agora? As potências, as bases deles são iguais? Sim. Se são iguais, o que eu vou fazer? Vou conservar a base e somar os expoentes. Então, vai ficar 2 mais 4 igual a 6. Então, 2 elevado a 6. Posso deixar assim ou posso fazer a multiplicação, certo? Para achar o resultado. Próxima propriedade, divisão de potência de mesma base. O que nos diz? Se eu tenho uma divisão aqui, pessoal, uma divisão. Lembrando que a divisão, ela muitas vezes ela é escrita também assim, ó, 4 dividido por 4 elevado a 2. Ela pode ser escrita na forma de fração, certo? A gente pode encontrar tanto assim quanto assim. Então, ó, 4 dividido por 4 elevado a 2. O que eu vou observar aí? É uma divisão. As bases são iguais? Sim, são iguais. Então, o que eu vou fazer aí, ó? Vou conservar a minha base e vou subtrair os meus expoentes. Quem são os meus expoentes? Aqui no caso é o 1, porque não aparece, e aqui é o 2. Então fica 1 menos 2. Vai dar igual a 4, 1 menos 2. Números com sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior módulo, que no caso aqui é o menos 2, não é isso? Então fica menos 1. Certo. Próximo exemplo, 6 elevado a 3 dividido por 6 elevado a 2. O que a gente vai observar? As bases são iguais? Sim. E aqui eu tenho uma divisão. Então, o que eu vou fazer? Conservar a minha base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar 3 menos 2. Vai ficar 6 elevado a 3 menos 2 é igual a 1. Posso deixar assim ou posso escrever simplesmente assim. Quando o expoente é 1, não precisa escrever ele. Próximo exemplo, 2 dividido por 4. Professor, aí as bases não são iguais. Pessoal, o 4 é a mesma coisa de 2 elevado ao quadrado, certo? 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4, certo? Então, ó, vai ficar 2 dividido por 2 elevado ao quadrado. As bases agora são iguais. O que eu vou fazer? Vai ficar 2. Aqui o expoente é 1. Quando não aparece, sabemos que é 1. Então, vai ficar 1 menos 2. Então, subtração, né? Os números são diferentes, sinais diferentes. Vou subtrair os números, conservar o sinal do maior módulo. Então, vai ficar 2 elevado a menos 1. Ok? Por fim, a última propriedade, potência de uma potência. O que consiste nessa propriedade, pessoal? Eu já tenho uma potência aqui dentro do expoente, ou seja, dentro do parênteses, e fora do parênteses eu tenho um outro expoente. Por isso que é potência de uma outra potência, certo? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. Aqui, ó, eu sei que quando não aparece o expoente, é porque aqui tem um 1 presente. Então, ó, no caso aí, ficaria escrito da seguinte forma: 2 elevado a 1 vezes 4. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar esse expoente que está dentro do parênteses por esse que está fora. Então, vai ficar, ó, 2 elevado a 1 vezes 4. 1 vezes 4 é 4. Então, 2 elevado a 4. Próximo exemplo, 3 elevado a 3, certo? E fora do parênteses eu tenho o expoente 2. Então, vou multiplicar o 3 vezes 2. Então, vai ficar 3 elevado a 3 vezes 2. Certo? Então, vai ficar 3. 3 vezes 2, 6.
Próximo exemplo, 16. Professor, isso aí não está escrito na forma de potência de uma potência. E aí? Pessoal, eu disse para vocês que 16 é a mesma coisa de 2 elevado a 4. 16 é a mesma coisa de 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4 é a mesma coisa de 2 elevado a 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2, 4. Bem, aqui está o expoente. Então, eu posso escrever isso aí numa forma de potência de uma potência. Como, professor? Vai ficar 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, e fora do parênteses eu tenho o outro 2. Pronto. Simplesmente isso. Agora tem algumas expressões aqui. Vamos resolvê-las. Primeira expressão, 2 elevado a 3 vezes 4 dividido por 2. E nessa expressão eu tenho uma regrinha lá para como resolver a expressão. Aqui a maior propriedade que eu tenho aqui, ó, se vocês observarem, eu tenho a multiplicação, eu tenho a divisão e eu tenho a potenciação. A maior propriedade aí é a potenciação, então eu vou começar a resolver pela potenciação. 2 elevado a 3 é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 4 vezes 2 dá 8, certo? Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 elevado a 3 é igual a 8. Vezes 4 dividido por 2. Agora, quais são as operações que nós temos aqui? Nós temos uma multiplicação e nós temos a divisão. Nessa propriedade aqui, nessa expressão, a multiplicação e a divisão elas têm o mesmo peso. Então, se elas têm o mesmo peso, eu vou começar a resolver ó, da esquerda para a direita. Então, 8 vezes 4 dá 32. 32 dividido para 2 dá igual a 16. Então, esse é o valor da expressão. Próxima questão. Aqui eu tenho uma potência de uma potência, que é a expressão que a gente acabou de ver aqui. Ó. Aqui eu tenho uma divisão e aqui eu tenho uma subtração. Quem é a maior operação aí? É a subtração. Ela é a maior propriedade aí. Então, eu vou começar a resolver pela potenciação. Então, vai ficar ó, 3 elevado a 2 com o expoente lá de fora. O que eu vou fazer? Ó? Vou multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 2 vezes 2, que é igual a 3 elevado a 4. Certo? 3 elevado a 4 é a mesma coisa de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ok. 3 vezes 3 é 9. E 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 9, 81. Então, 3 elevado a 4 é igual a 81. Pronto, vou colocar o 81 aqui, dividido por 9, menos 4. Ok. Certo, 81 dividido por 9 dá 9. 81 dividido por 9 dá 9. Certo? 81 dividido por 9 dá 9. 9 menos 4 dá 5. Pronto. Essa é a resposta. Ok, pessoal? Próxima operação aqui. Quando eu tenho uma potência de expoente inteiro negativo. O que é isso, professor? Está bem aqui, ó. A base é elevada ao número inteiro negativo, certo? A base é elevada ao número inteiro negativo. Quando eu tenho esse tipo de situação, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou apenas inverter essa potência. Se ela está escrita assim, ó, vou fazer o seguinte, vou colocar 1 e vou pegar essa potência e colocar debaixo do 1. Vamos aprender isso na prática.
2 elevado a menos 1, ó. Aqui ela está elevada ao número inteiro negativo. O que que eu vou ter que fazer? Então, ó, vou apenas colocar um 1 e o 2 elevado a 1 de baixo. Só isso. Eu sei que 2 elevado a 1 é a mesma coisa de 2, então vai ficar 1 elevado a 2. Simplesmente isso, pessoal. Somente isso. Ok? Vou até desmanchar aqui e fazer uma outra espessura para caber espaço. Então, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1 sobre 2 elevado a 1, que é a mesma coisa de 1 sobre 2, certo? 2 elevado a menos 3, aqui o expoente é negativo. O que é que eu vou ter que fazer? Ó, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3. Somente isso, pessoal. Somente isso. Eu sei que 2 elevado a 3 é o que? É 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 1 sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 1 sobre 8. Certo? Então, aqui, ó, menos 2 elevado a menos 3. Como é que vai ficar isso? Vai ficar 1 sobre menos 2 elevado a 3. Ok? Somente isso. Próximo. Eu só apagar aqui para poder dar espaço, senão não vai ter como eu fazer. Próximo. 2 elevado, ou seja, menos 2 sobre 3 elevado a menos 2. O que que eu vou ter que fazer? Esse caso aqui, pessoal, esse caso bem que é um pouco diferente. Por quê? O que que o senhor vai ter que fazer, professor? Vocês vão apenas, pessoal, inverter. Ó. O número que está em cima é o numerador e o número que está embaixo é o denominador. Vocês, quando tem uma fração elevada ao número negativo, o que que vocês vão fazer? Ó? Vão apenas inverter. Se aqui é menos 2 sobre 3, agora vai ser menos 3 sobre 2 elevado a 2. Só isso. Somente isso, pessoal. Ok? Vocês apenas inverteram os números, certo? E aqui, ó, o expoente que era negativo passou a ser positivo. Outro exemplo, eu tenho uma fração elevada a um número inteiro negativo. O que que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Apenas inverter. Ó. Então, vai ficar menos 2 sobre 1 elevado a 5. Só isso. Vocês apenas inverteram o numerador e o denominador. Somente isso. Tá bom? É diferente desses 3 primeiros casos aqui, ó, que não tinha fração. Nesses 2 casos aqui, tem fração, tá bom? Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo e tentam entender novamente. Obrigado. Até a próxima.